Que a paz seja com todos. Amém? Vamos dar início ao culto dessa noite. Como eu falei pela manhã, um dia diferenciado, em que a nação brasileira foi às urnas para a escolha de prefeitos e vereadores. E nós vamos, nesse momento aqui, cultuar o Rei, Supremo, Excelso Governador de todos. Todos, por mais alta que seja a autoridade, estão debaixo da autoridade de Deus. E nós vamos dar início cultuando, adorando a Deus com o hino de número 5. Um louvor ao Deus Trino, ao nosso Deus. Deus do Pai, Deus do Consolador, Deus do Filho. Hino de número 5 do nosso cantor cristão. Presença divina, onipotente Rei. Onipotente. Nossa, não. Pode ligar, pode ligar. Pode ligar. Onipotente Rei, aqui presente ser. E o número 5? Pode. A partir do versículo 1. Vamos ficar de pé para essa leitura, em reverência à palavra de Deus. Marcos 3, a partir do versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado,
para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, que eram os líderes religiosos da época. E olhando para eles em redor com indignação, Jesus olhando, indignado, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem que tinha as mãos mirradas: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Que coisa impressionante, que cegueira! E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos, quantos tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele, Jesus, os ameaçava muito, para que não o manifestasse. A igreja pode assentar, nós vamos orar. A nossa irmã Márcia, eu consegui notícias, ela quarta-feira iria ao médico saber a situação, se ia fazer cirurgia, mas aí engessaram, tá? Por mais 20 dias, a mão agora está engessada por mais 20 dias, até o dia 2 de dezembro. Aí vamos saber, vamos verificar se realmente no dia 2 de dezembro se vai precisar fazer cirurgia ou apenas a fisioterapia. Oremos. Ó Senhor, onipotente Rei, onipotente Senhor Jesus Cristo, os Espíritos não resistiam, se prostravam ante a Tua gloriosa presença. É assim, Tu reinas onipotente sobre tudo e sobre todos. Queremos engrandecer o Teu nome, louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse domingo que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse momento aqui de culto e adoração ao Teu nome. Obrigado por esse privilégio em estarmos na reunião mais solene do universo, que é quando a Tua igreja se reúne em adoração ao Deus Altíssimo. Ó Senhor, recebe a adoração, o louvor. Queremos colocar diante do Senhor a nossa nação. Diante do Senhor, prefeitos e vereadores que foram votados hoje. Em breve teremos o resultado. Ó Deus, Tua palavra diz que devemos orar por os que estão em evidência, orar pelo rei, orar pelas autoridades. E colocamos diante do Senhor todos aqueles que assumirão esses cargos de tanta importância, mas muitas vezes usados de maneira errada. Ó Deus, tem misericórdia da nação, opera nos corações. Tu, Senhor, é poderoso para inclinar o coração dos reis. Diz a Tua palavra que o Senhor inclina o coração do rei para onde o Senhor quer. Sim, ó Deus, e nós imploramos que o Senhor incline o coração das autoridades à justiça, à bondade, à misericórdia e à glória ao Teu nome. Ó Deus, abençoa o Teu povo. Obrigado também, Senhor, que continue abençoando o Teu povo,
com dízimos e ofertas, recebe a adoração do teu povo através dos dízimos e ofertas que têm sido depositados. Temos conseguido, Senhor, cumprir com as responsabilidades. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo, pela gratidão, pela honra que te dão também com os bens. Meu Deus, tu és digno de tudo. Tu és digno. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns avisos. Tem um material que nós fizemos um mutirão, falei pela manhã, tem um material lá no galpão. Se te interessar algum daquele material, você pode pegar, tá? Se não, nós vamos dar destino naquele material. Estamos com a campanha do aerosol, né? Podem ir trazendo, à medida que vou esvaziando o frasco de alumínio, né? Aerosol de alumínio, você pode ir trazendo, que é para a Cristolândia. E hoje pela manhã também, nós falamos, né? A Cristolândia está com uma campanha, tá? O panetone ou chocotone. Então, se você estiver interessado, tá? Uma contribuição de R$20. Você fala com o nosso irmão Júnior, Alexandre Júnior, tá? Ele vai estar lá fora no final do culto. Alguns irmãos já reservaram. E você pode ver com ele também. Vamos estender aí, enquanto durar o estoque, né? Você vai estar ajudando. É um panetone, ele é personalizado, Cristolândia, tá? Você vai estar ajudando naquela obra de restauração, salvação de vidas e libertação de pessoas do terrível vício das drogas. Alguns irmãos já viram a televisão, como é, principalmente o crack, né? Como a pessoa fica completamente. Então, você estará contribuindo também nessa grande obra. Quarta-feira, irmão, vamos continuar meditando, peregrinando com Abraão, e aí virá o cumprimento da promessa. Deus é diferente. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E quarta-feira veremos o nascimento de Isaac. Há um homem já 100 anos, sua mulher com 90, pouco, e sendo estéril, o cumprimento da promessa. Domingo que vem, pela manhã, continuaremos a mensagem. Se você que não pôde estar aqui hoje pela manhã, se puder ver lá no YouTube ou no Facebook a mensagem de hoje de manhã. O sábio, o crente sábio, busca encher-se do Espírito Santo. E meditamos sobre essa doutrina maravilhosa do Espírito Santo. Vamos louvar o Senhor? Os reinos se abalam. Tá? Ele é o rei. Vamos louvar o nosso Deus, ficar de pé. O rei, sublime, eterno, soberano. A autoridade máxima do universo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Tu és o rei, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, guarda em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, guarda em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Irmãos, podem assentar? Teu reino é sempre eterno. Vamos meditar aqui essa noite. Só faltou um aviso. Você vai conseguir colocar, Tamara? Que é? Esqueci aqui, já esquecemos, mas graças a Deus. Vamos, próximo sábado, tá? Nós temos, todo ano acontece isso aqui na igreja, né? E próximo sábado, 9 horas da manhã, tá? Encontro de clamor pelos filhos, né? Aquele grupo de irmãos, nós vamos de igrejas em igrejas, fazendo intercessão, oração, próximo sábado, 9 horas. Claro que não é só apenas pela família que se ora, nós sempre que estamos aqui oramos por tudo, e vamos com certeza orar por pedidos de irmãos, né? Temos irmãos nossos precisando de oração, e os governos que vão assumir, tá? Então, irmãos que puderem, próximo sábado, 9 horas, não haverá confraternização. Sempre havia uma confraternização, né, um café, mas devido à pandemia, não haverá. Será apenas oração e jejum. Então, se você puder, claro, se puder, eu sei que alguns não podem vir em jejum, tá, devido a algumas circunstâncias. Se você puder, vem em jejum, estaremos orando e buscando ao Senhor. Porque a confraternização é complicada. Às vezes a pessoa, vamos lá, aí você esquece, pega um bolinho, senta, daqui a pouco fica conversando um com o outro, e de repente podemos, sem querer, estar infectados e passar num momento de confraternização, de amor, você acabar passando ou ser contaminado, tá bom? Então será apenas não, né? Será a grande, não apenas, oração. E no futuro, permitindo o Senhor, estaremos sim voltando a fazer o que sempre fizemos também aqui na igreja. Tá ok? Então, no próximo sábado, 9 horas da manhã, clamor pelos filhos. Bem, irmãos, essa noite, como eu anunciei para os irmãos, a mensagem essa noite o cristão, a igreja e as autoridades instituídas. Temos que lembrar, irmãos, que nós não somos desse mundo. Nós não somos mais daqui.
houve tempo que nós éramos do mundo, mas Jesus diz que nós não somos do mundo. A Bíblia diz, nós não somos mais daqui. Aqui não é o nosso lugar, mas ainda estamos no mundo. Enquanto estamos aqui, nós vamos meditar nessa questão do cristão individualmente e a igreja como um todo em relação às autoridades instituídas, governos, qualquer que seja o regime, é império, é democracia, é república, é ditadura, qual é a relação? Nós vivemos um momento político, estamos vivendo um momento político ainda, importante, não só no nosso país, nos Estados Unidos, tivemos aquela eleição até agora meio confusa, conturbada, difícil, e aqui no Brasil tivemos hoje as eleições municipais, em que prefeitos e vereadores são eleitos. Essa noite vamos ver aqui alguns princípios gerais, tá, irmãos? Não dá para vermos em detalhe tudo sobre a questão da igreja e o Estado, mas vamos ver princípios gerais que norteiam a vida cristã em relação a autoridades nesse mundo. Primeiro princípio geral: Deus é a autoridade máxima do universo. Máxima, soberana. Ele é o eterno soberano sobre tudo e sobre todos. Todos. Não há nenhum ser no cosmos que fuja da autoridade de Deus. Salmo 22, 28. Salmo 22, versículo 28. Deus é a autoridade máxima. Salmo 22, versículo 28. Salmo 22, 28. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Às vezes nós ficamos um pouco abalados quando ouvimos de algum regime. O próprio Hitler, na época da Segunda Guerra Mundial, como aquele homem atemorizou. Mas Deus reina sobre o nazismo, sobre tudo que há. Ele reina entre as nações. Salmo 103, 19. Salmo 103, versículo 19. Ele é a autoridade máxima. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 145, 13. 145, 13. O teu reino é o reino eterno, firmado em misericórdia, justiça e... Daí, ó, o teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Passam-se gerações, passam reinos, passam impérios, e ele permanece. Formigas, minhocas, pardais, estrelas, meteoros, tudo está debaixo do controle soberano de Deus. Irmãos, qualquer formiguinha, é uma coisa tão significante. Irmãos, uma formiga só morre quando Deus quer que ela morra, quando Ele permite que ela morra. Tudo está no controle, ou tudo está no controle dele, ou não está. Mas está. Hitler, terroristas, Trumps, Biden, Nabucodonosores, até a morte está debaixo do controle soberano e autoritário de Deus. A autoridade máxima. É por isso, irmãos, se rompeu uma terceira guerra mundial algum dia, nós ficamos temerosos, bombas atômicas,
lembra, o dono do planeta é Deus. E só Ele é quem vai destruir esse planeta pelo fogo. O ser humano não vai destruir esse planeta. Ele vai. Vamos ver. Controle sobre tudo. Mateus 20, 21. É muito bom saber disso. É consolador, é fortalecedor. Saber que não estamos nas mãos de governo, de impérios, de homens. Mateus 10, 28 a 31. Mateus 10, 28 a 31. E não temais os que matam o corpo. Ó, não temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, que era a moeda da época, não lembro agora o valor. Vamos botar aí. Vamos botar o tizil. Tizil é o quê? 50 reais, 40 reais? Pardal. Quanto custa o pardal? Nem tem valor, eu acho. Então, não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, uma quantia tão pequena. Nenhum deles, nenhum pardal, nenhum pássaro, nenhum tizil, nenhum canário, nenhum. Ó, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Quando você observar na rua um pardal caído, morto, saiba, foi com a permissão de Deus. Nenhum deles cairá. Se Deus quiser, o pardal vive 100 anos. 1 Samuel 2, 6 a 8. Ele tem governo sobre tudo, tudo. 1 Samuel 2, 6 a 8. 1 Samuel 2, 6 a 8. Cântico de Ana, a mulher estéril, a quem Deus concedeu um filho, porque Ele é soberano, Ele tem autoridade, Ele governa sobre tudo. Ela canta ao Senhor, porque teve um filho, o nome dele era Samuel. Aqui está. Capítulo 2, versículos 6 a 8. O Senhor é o quê? Olha a autoridade, a soberania de Deus. O Senhor é que tira a vida e dá. É Ele que dá a vida e que tira. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele tem autoridade sobre a morte. Se Deus diz, levanta agora da sepultura, levanta. Foi o que Jesus fez com Lázaro. Lázaro, sai para fora, 4 dias morto, já apodrecendo. A autoridade sobre a morte Deus tem. Ele é a autoridade máxima. Então, em primeiro lugar, Deus é a autoridade máxima do universo. Segundo, toda autoridade que existe emana dele e é limitada por ele. Toda autoridade que existe no universo emana dele e é limitada por ele. Os anjos. Entre os anjos existe uma hierarquia, autoridade dada. Há um exército de anjos comandados e a autoridade dos anjos líderes procede de Deus. Outra coisa, Deus deu autoridade a Adão e Eva sobre a criação. O que ele disse? Dominai sobre o que eu criei. Dominem. É uma autoridade que emana de Deus. O marido no lar é uma autoridade que emana de Deus. Os pais no lar, a autoridade sobre os filhos que emana de Deus. Está escrito na Escritura, está na Escritura. Filhos, sujeitai aos vossos pais, tem que submissão aos vossos pais, porque eles são autoridade. Emana de Deus. E as autoridades governamentais também, o que eles têm, emana de Deus. Uma passagem muito interessante que eu gosto muito. João 19, 10 e 11. João 19, 10 e 11. Essa passagem eu já li aqui, leio de novo, porque é maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo sendo julgado por Pilatos. Olha só.
João 19, 10 e 11, está escrito: Disse-lhe, pois, Pilatos a Jesus: Não me falas a mim? Não me responde? Não sabes tu que tenho poder, tenho autoridade, Jesus? Tu não sabes, Jesus, que eu tenho autoridade para te crucificar e tenho poder para te soltar? A resposta dele. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Todas as autoridades emanam de Deus e são limitadas. Tá? Limitadas. Nabucodonosor, o grande da Babilônia, quando ele se orgulhou contra Deus, virou um bicho. Deus o fez virar um bicho. A autoridade limitada, emana de Deus, ele não deu glória a Deus, virou bicho. Herodes matou Tiago a espada, prendeu Pedro, mas Deus livrou Pedro, permitiu Tiago ser morto, e Deus livrou Pedro, mandou um anjo e livrou Pedro. Depois Herodes começou a fazer um discurso, se exaltando, se gloriando. Diz a Escritura que Deus enviou o anjo feriu Herodes, e ele morreu comido de bichos. Toda a autoridade emana dele e é limitada por ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Os Hitlers tiveram seu fim. Hitler teve seu fim. Os Césares tiveram seu fim. Bem, então, outra coisa. Qual o propósito das autoridades? Para que Deus instituiu as autoridades? Governos, no nosso caso, governos, prefeitos, vereadores, presidentes. Para que Deus instituiu as autoridades? Em primeiro lugar, para a glória dele. Tudo que Deus criou para a sua glória. As autoridades que existem deveriam dar glória a Deus. Pergunto a vocês: quais autoridades entram no governo pensando, eu vou entrar para dar glória ao Eterno? Se é crente, essa autoridade, aí tem que entrar. Tem que entrar, eu vou entrar e vou dar glória a Deus com o meu mandato. É para a glória de Deus. Mas quantos entram pensando nisso? Para fazer isso? Vão dar contas. Vão dar contas. Lembrar que Satanás é um bom exemplo de contas a Deus. Satanás tinha uma autoridade. Ele era um anjo de luz, mas se subordinou contra Deus e foi expulso e está condenado. Outra coisa, a autoridade é instituída para o bem do povo, para o bem do povo, dos órfãos, necessitados, os pobres, instituídas para o bem da sociedade. E quantos entram? Espero que sim. Né? Tem pessoas, sim, não vou dizer não, claro, tem pessoas que entram com um bom pensamento de ajudar as pessoas, são corretas, são íntegras e que entram porque é para isso mesmo. A autoridade foi dada para o bem da sociedade. Mas aqueles que não fazem isso também darão conta. Alguns já estão dando, estão presos, e outros podem passar a vida toda aqui, ganham dinheiro, usurpam, corrompem tudo, corrupção, vivem nas Bahamas, vivem no Havaí a vida toda, morrem bem, mas acordam em condenação eterna. Então, propósito da glória a Deus e bem da sociedade. Qual a nossa atitude em relação às autoridades? Agora, a nossa atitude cristão e igreja com respeito às autoridades instituídas.
Primeiro, submissão, sujeição, obediência às autoridades instituídas. O primeiro insubordinado foi o diabo. E por isso o cristão, a igreja, deve sujeitar-se às autoridades, obedecer, sujeitar, submissão. O Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha, vamos ver isso aqui, Mateus 5. Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 41. Ele dá um exemplo disso, da submissão a uma autoridade. Mateus 5,41, ele pregando para a igreja, Sermão da Montanha. Olha o que ele diz: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso aqui já acontecia. Lembra que eles estavam debaixo do Império Romano. O soldado romano, ele poderia ver alguém na rua assim, ó, você vem cá, e obrigar a pessoa, o judeu, por exemplo, obrigar a pessoa, ó, anda 1 milha carregando isso aqui. O Senhor diz, ó, ele te obriga a andar 1, vai 2. Obediência à autoridade instituída. E aconteceu isso. Vocês lembram que quando Jesus estava levando a cruz, ele caiu. E o soldado romano obrigou um homem, Simão de Cirene, Simão Cireneu, obrigou ele a levar a cruz de Cristo. Obediência. Segunda coisa, honra. Primeira coisa que o crente deve à autoridade: sujeição, submissão, obediência. Segundo, honra a autoridade. O cristão deve respeitar, reverenciar. Você pode não concordar com a opinião, você pode não concordar com a posição. Ah, não é do meu partido político, não é o partido que eu apoio, mas você não deve jamais ridicularizar uma autoridade, debochar, caçoar, escarnecer, achincalhar, diminuir uma autoridade. Nunca. É por isso que as charges, memes, caricaturas, piadas com autoridades, tenha cuidado, é pecado. Debocha, ridiculariza, diminui uma autoridade, achincalha com ela, cuidado. Temos que honrar a autoridade e respeitar. Quer ver um exemplo? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi preso por pregar a Cristo, foi levado a um julgamento injusto, por assim dizer, e a autoridade mandou bater nele, pô, injustamente. Quer ver? Atos 23. Olha só, o apóstolo Paulo teve um momento de ira, de indignação. Claro, né? Só Jesus é perfeito? Irmão, só o Senhor Jesus é perfeito, né? Atos 23. Olha o que aconteceu. Olha só, versículo 2, Atos 23, 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto de Paulo que o ferissem na boca. Pô! Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Deus vai te ferir sua parede branqueada. Parede branqueada é a ideia de sepulcro caiado. Aparência de bondade, mas por dentro, aquela autoridade estava agindo de maneira injusta. E Deus chama ele parede branqueada. Paulo, né? Parede branqueada. Olha a continuação. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir. Paulo se defendendo. Mas olha o 4. E os que estavam ali disseram para Paulo: o quê? Você está injuriando o sumo sacerdote? Meu Deus.
e só chamou ele de parede branqueada. Quantos cristãos dão gargalhada em cima de coisas que são muito piores do que chamar uma autoridade de parede branqueada? 5. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal do governador do teu povo. Outra coisa, então, obedecer, sujeitar, honrar a autoridade, não menosprezar a autoridade. Terceiro, orar por elas. Orar pela autoridade. A autoridade não está indo bem no governo, está fazendo um monte de coisa injusta. Ore. Ore. Não importa se é do seu partido. Se não é do partido, não importa. O que importa é ore pela autoridade. Eu só oro por quem é do meu partido. Orar pelas autoridades do judiciário, autoridades do executivo, autoridades legislativas. Orar por eles. Orar pelas autoridades. Quer ver? Vamos ver agora textos centrais nessa questão da igreja e autoridade. Isso é palavra de Deus. Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13. Toda a alma, todo ser, esteja sujeito às potestades ou autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade não obedece à autoridade. Olha bem isso aqui. Resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faça o bem, e terás louvor dela. Porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Viu? Deve ser assim. Mas se fizeres o mal, tem medo, tá? Pois não traz em vão a espada, a autoridade vai corrigir. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que vocês estejam sujeitos, não somente por medo do castigo, mas pela consciência para com Deus. Por essa razão também vocês pagam tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis dar. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis. Vocês lembram quem estava no reino na época? César, possivelmente até Nero. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida, olha aí, o propósito da autoridade, tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. E 1 Pedro, capítulo 2.
1 Pedro 2, versículo 13. É a ordem, tá? É a ordem. Sujeitem-se, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. E 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei, seja ele bom ou mau. E na época era os Césares, o Império Romano. Honrai o rei. Irmãos, graças a Deus, né, nós somos um pouco diferentes. Nós vivemos não numa ditadura, nós não vivemos num império, nós vivemos numa democracia. Uma democracia, uma república. Mas mesmo assim, com esses princípios valem. Agora, uma coisa, e quando a autoridade comete erro? Quando a autoridade comete erro? Bem, se é uma ditadura, irmão, não há muito o que se fazer. Mas há regimes em que se pode sim pedir reparos, pedir que a autoridade, reparação do erro da autoridade. O apóstolo Paulo, por exemplo, só um exemplo nosso aqui, greve. Será que o cristão pode participar de uma greve? Bem, greve, ela é um direito, tá, na Constituição do nosso país. Então, pode. Desde que a greve não seja considerada ilegal, você pode participar. A partir do momento que for considerada ilegal, opa, sai fora. Mesmo que os outros continuem, o cristão deve sair. Tá? Então, é um exemplo de reparação de erro da autoridade. Tá? Você pode, recursos na justiça, como eu disse, democracia e república é diferente. Você pode entrar com recurso na justiça contra a autoridade. O apóstolo Paulo passou por isso. Mesmo no Império Romano, os cidadãos romanos tinham alguns direitos. Quer ver? Vamos lá. Atos 16. Atos 16. Reparação de erro a uma autoridade. Eu posso pedir, claro, se houver esse direito, né? Se houver. Atos 16. Aquela passagem muito conhecida, irmãos. Atos 16, versículo 37. Mas lembra essa passagem, é aquela passagem em que Paulo e Silas foram jogados na prisão, foram açoitados, jogados na prisão, sem ter julgamento, sem ter um julgamento sequer, um ato de injustiça da autoridade. O que Paulo faz? Olha só o 37. Os magistrados falaram, no dia seguinte, pode liberar eles, pode liberar aqueles dois lá. Olha, reparação de erro da autoridade. 37. Atos 16, 37. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos. Eles eram cidadãos romanos, o cidadão romano tinha direitos. Nos lançaram na prisão e agora, escondidamente, vão nos lançar fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Paulo exigiu que as autoridades viessem, porque eles eram romanos e não podiam ser açoitados, jogados na prisão, sem um justo julgamento. E aqueles magistrados, quando souberam que eles eram romanos, primeiro vieram e pediram a eles que fossem. Então, o cristão pode sim, sendo um direito, recorrer quando há erro da autoridade. E por último, quando que a igreja, quando que um crente pode desobedecer à autoridade e não será pecado?
Quando a ordem da autoridade terrena for contrária à ordem divina, quando for algo contrário ao que Deus ordena na sua palavra, por exemplo, se surgir alguma lei algum dia, a Igreja Batista Central em Cerâmica será obrigada a fazer casamento de pessoas homoafetivas. Nós não faremos. Lembra quem é a autoridade máxima do universo? Ele. E isso é contrário à palavra de Deus. E nós não obedeceremos. Se quiserem fechar a igreja, vão fechar. Se quiserem levar o pastor preso, eles vão levar. Mas eu não posso obedecer à autoridade naquilo que contraria a palavra de Deus. Outra coisa, se algum dia obrigarem a ideologia de gênero for aprovada e obrigarem, vocês vão ter que batizar essa pessoa e colocar lá que o nome dela vamos supor que seja João. Ele não é João, ele é Maria. Vocês vão ter que botar lá que Maria. Nós não vamos botar. Não vamos batizar. Nós não vamos contribuir com a perdição de ninguém. E não devemos obedecer aos homens quando contrariam a palavra de Deus. Quer ver o exemplo? Vamos lá. Atos 4. Livro de Atos. Quando podemos desobedecer à autoridade? Quando contrariar a palavra de Deus. Atos 4, 18. As autoridades de Jerusalém, perseguindo os apóstolos, tinham proibido eles de falar de Cristo. Olha só. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem, no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João lhe disseram: julguem vocês se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Nesse caso, não temos que obedecer vocês, ó autoridade, porque a autoridade máxima é Deus. E não podemos contrariar o que Deus ordena. É o caso, então, quando a autoridade da ordem contrária à palavra de Deus. Nesse caso, podemos desobedecer e não estaremos pecando. Pelo contrário, se obedecermos, aí vamos pecar. Temos que desobedecer e continuar fazendo a vontade de Deus, aconteça o que acontecer. E, para finalizar, irmãos, os reinos e autoridades terrenas passarão. O nosso reino é o reino em que habita a justiça, e esse reino está chegando. O reino foi inaugurado e em breve será consumado. Nosso rei está voltando, o justo, santo, bom, verdadeiro e poderoso Deus está voltando. Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15. Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Colossenses 1. Colossenses 1, 12 e 13. Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É a esse reino que nós pertencemos, reino em que habita a justiça e está chegando.
Hoje, irmãos, votamos, e o nosso voto tem consequências terrenas. Se tivéssemos visitantes aqui, eu daria uma outra palavra, mas pelo que vejo, todos aqui, pelo menos somos membros da igreja, e nós vamos encerrar aqui essa noite adorando o nosso Deus, adorando o Senhor. Mas existem 4 candidatos nesse mundo que têm atraído as pessoas. O mundo, candidatos com promessas falsas, e você que é crente, cuidado. Mesmo não havendo visitantes aqui, cuidado. Existem 4 candidatos querendo o seu voto, digamos assim. O mundo com suas promessas ilusórias, Satanás com suas ciladas, o pecado, a carne. Mas louvado seja Deus, o crente já votou naquele que é o Rei da Justiça. E outra coisa, irmão, todo crente é um cabo eleitoral do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia, sabe o quê? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para o quê? Para que anuncieis as virtudes, a glória, a majestade, a justiça, a bondade, o amor. Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos cabos eleitorais do Senhor Jesus Cristo. Cada crente é chamado a isso. A falar, você, meu amigo, escolha Cristo, escolha o Senhor, escolha a vida, escolha a luz. Não é assim que os cabos eleitorais fazem? Vota no meu candidato, vota no meu candidato. Ele é assim, assim, assim. Ele é bom, hein? Ele é isso, ele é aquilo. E nós dizemos, Jesus é maravilhoso, incomparável Rei. Vai te dar um reino, meu amigo, eterno. Ele promete e cumpre. Louvado seja o Rei. Começamos com ele, a autoridade máxima, e terminamos essa noite com ele, o reino eterno que não terá fim. Vamos louvar nosso Deus, amém? Vamos louvar. Ao Rei dos responsáveis, vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé, adorar o nosso Senhor. Cantarei
entendam mal, às vezes a gente, tá? Demonstra trabalho dos candidatos, tá? Isso daí é normal, faz parte, tem que trabalhar. Quem vai votar no candidato se alguém não for cabo eleitoral dele, tá bom? Daí é normal. Perguntaram para mim, né? Então, a gente, mas quando eu falo de Cristo, todos os cristãos, né? Cada um fez o seu, fez a sua parte, apoiou o seu candidato, pediu o voto para ele, é assim que tem que ser, assim que funciona mesmo. Mas você, né? Todos nós somos também, e muito mais no caso eleitorais do Senhor Jesus Cristo. E vamos orar, né? Vamos orar. Ó Rei, aqui estão os teus servos, teus súditos. Senhor, nesse momento queremos pedir primeiramente, novamente, pelas autoridades. Senhor, obrigado por servos teus que se candidataram, que têm o propósito de ser luz naquele lugar. Senhor, como é necessário que pessoas, servos teus, possam estar naqueles lugares ali, te glorificando e buscando o bem da sociedade. Abençoa cada um deles que se candidatou, aqueles que conseguirem vencer, que sejam usados pelo Senhor, instrumentos teus, assim como cada professor aqui presente, cada médico, cada pessoa que trabalha, dona do lar, qualquer Senhor, servo teu aqui presente também, onde quer que esteja, está dando glória ao Senhor. Usa cada um no seu trabalho, na escola, na sua família, independente do que faz. Usa, Senhor, mas pedimos especialmente por esses, porque hoje foi esse dia. Ajuda os teus servos que são fiéis, são crentes mesmo, e enfrentarão muitas lutas ali, Senhor. Muitos combates, muitas astúcias. Mas que o Senhor lhes dê poder para serem como José, como Daniel, como Wilberforce e tantos homens e mulheres de Deus que têm se servido nos governos. Ó Deus, toma em tuas mãos e, Senhor, recebe a nossa adoração, porque o Senhor reina de geração em geração, reina entre as nações e governa todas as coisas, segundo o propósito da tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, vão em paz, que Deus abençoe, uma boa semana. E os irmãos, né, que quiserem contribuir, tá lá, o nosso irmão Júnior. Missões, você que quiser, R$20, panetone ou chocotone, vai estar contribuindo para Cristolândia, tá ok? E hoje encerramos também a campanha de missões, vamos saber quanto conseguimos.